Então, pessoal, a gente vai revisar orações subordinadas, né? O que são orações subordinadas? Aqueles tipos de orações que vão depender, sintaticamente, uma da outra para ter sentido completo, né? Então, você lê uma oração e não compreender, é porque ela é subordinada, ela vai precisar de um complemento após ela. O que é outra característica da oração subordinada, né? Tem que vir com o conectivo, né? Ou o pronome relativo, que e si, que são mais utilizados, ou as conjunções, né? Então, obrigatoriamente tem que vir. Outra coisa de oração subordinada que eu já havia falado. As orações subordinadas são aquelas que obrigatoriamente vêm com a conjunção ou conectivo. Então, eu posso dividir uma oração subordinada em duas partes, né? Primeira oração, que é a oração principal, que não está com o conectivo, e a segunda oração, que é a oração subordinada, que está com o conectivo. Então, se eu pedisse para vocês dividirem uma oração subordinada, você dividiria dessa forma. Aí há três tipos de orações subordinadas, né? As substantivas, as adjetivas e as adverbiais, né? Então, a substantiva tem valor de substantivo, né? A adjetiva tem valor de adjetivo e a adverbiais tem valor de advérbio. Mas nesse mês de agosto a gente só vai revisar as substantivas e as adjetivas. Certo? O que são orações subordinadas substantivas, né? Orações subordinadas substantivas são orações que exercem função de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicado nominal e aposto. Então, só vai compreender se você lembrar do que é cada um desses elementos aí, né? Tendo a função de um substantivo. Então, elas têm que ter uma função de substantivo. A primeira oração aí, ó. Oração subordinada substantiva subjetiva, né? Então, a oração subordinada substantiva subjetiva, ela vai exercer função de sujeito do verbo da oração principal. Né? O que é isso? Então, na primeira parte aí, como tem nessa frase aí, ó, é necessário que você se apresente ao serviço. Aí você observa aí que na palavra é necessário, ó, não tem nenhum sujeito aqui, ó. É necessário é a primeira oração, né? Ó, é necessário. Então, nessa primeira oração aí, você observa que não tem sujeito. Então, na oração subordinada subjetiva, é o único tipo de oração que, na primeira parte, na oração principal, não vai ter sujeito. O sujeito você vai encontrar na oração subordinada, que é na segunda oração. Ó, que você se apresente ao serviço amanhã. Quem é que vai se apresentar ao serviço amanhã? Você. Então, você aqui, o sujeito está na oração que completa a primeira. Então, sempre que você observar uma oração subordinada subjetiva, você tem que entender que o sujeito sempre vai vir na segunda oração, na oração subordinada. Na primeira não tem sujeito. Outra coisa da oração subordinada substantiva subjetiva, vem com verbos auxiliares, ó. Verbo ser, né, é necessário. Verbo ir, né, ó, foi anunciado. Então, são verbos auxiliares. Então, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Primeira oração, sem sujeito. Vai achar o sujeito na segunda oração. E os verbos são verbos auxiliares, verbos de ligação. A oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Então, para você compreender isso, você tem que lembrar do que é um objeto direto, né? O que é um objeto direto? É aquele que o verbo não exige uma preposição, né? Então, ele é direto, ele não precisa de preposição. Aí, como é que eu vou saber diferenciar uma oração subordinada substantiva objetiva direta da oração anterior, da subjetiva? Então, você vamos dar um exemplo aqui, né? Ó, quero que você seja meu marido. Quero é a primeira oração. Então,
Esse quero aí, o sujeito está oculto, né? Então, é eu quero. Então, nessa primeira oração aí, tem sim sujeito, né? Diferente da anterior, que você não encontra sujeito. Então, você já elimina que não vai ser subjetiva, né? Vai ser outro tipo de oração. Então, você observa também que o verbo querer, ele não exige preposição, né? Eu quero o quê? Né? Você perguntou ao verbo, e o verbo respondeu, que você seja meu marido. Então, esse complemento aí, ele não exige nenhum tipo de preposição. Se não exige, ele é direto. Então, é uma objetiva direta. Os funcionários não sabiam que era dia de despedimentos, né? Então, você observa aí que o verbo saber, sabia o quê, né? Não tem preposição. Se não tem preposição, é um objeto direto. Então, vou poder classificar que ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Quero que você divida essa oração aí em oração principal e oração subordinada. Como é que você vai fazer? A oração principal é a que não tem conjunção. Então, vai ser os funcionários não sabiam. E a oração subordinada é que tem o conectivo, né? Que era dia de despedimentos. Então, aí vai ser a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Há outro tipo de oração, né? A objetiva indireta, que é o oposto da objetiva direta. Na objetiva indireta, vai haver, sim, preposição. O verbo, ele vai exigir uma preposição. Como um exemplo, o diretor da empresa necessita de que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. Então, quem necessita de algo. Então, o verbo necessita, ele tem preposição, ele exige uma preposição. Se exige uma preposição, ele vai ser um objeto indireto. Então, o diretor da empresa necessita, primeira oração, de que todos os colaboradores estejam presentes na reunião. Segunda oração, tá certo? A professora insistiu muito em que os alunos tivessem aulas de recuperação. Então, a professora insistiu muito. Você observar aí que depois do verbo insistir tem a palavra muito. Então, o verbo insistir nessa situação aí, ele coube uma preposição. Se coube, ele vai ser indireto, tá certo? É porque vai haver situações que o verbo insistir, ele não vai precisar de preposição. Aí vai depender da frase. Então, nessa situação aí, primeira oração, a professora insistiu muito. Segunda oração, em que os alunos tivessem aulas de recuperação. Oração subordinada. A completiva nominal. Para você entender o que é uma oração subordinada substantiva completiva nominal, você vai ter que relembrar o que é um complemento nominal. O que é um complemento nominal? Complemento nominal é aquela palavra, aquele termo, que completa o sentido de um substantivo abstrato, de um adjetivo ou de um advérbio. Quando completa, vai ser um complemento nominal, está completando o sentido dos três. Só que no complemento nominal, obrigatoriamente, depois do adjetivo ou do substantivo ou do advérbio, tem que vir obrigatoriamente uma preposição. Então, não confunda completiva nominal com objetiva indireta, porque a objetiva indireta completa o verbo, né? E a completiva nominal completa o nome. Só que as duas vêm preposição. Aí tem um exemplo. Todos temos esperança de que a humanidade pare de destruir o planeta. Então, você observar aí que esperança, né? É a palavra que vai ser completada. E após ela tem a preposição, né? Então, se tem essa estrutura, ela vai ser completiva nominal. Sinto necessidade de que você me deixe descansar um pouco. Então, necessidade é um nome, não é um verbo. Então, após ele tem a preposição e o complemento da frase toda, né? Então, essa situação vai ser para a completiva nominal.
Oração subordinada substantiva predicativa. O que é isso? Ela vai exercer uma função de predicativo. Se ela vai exercer uma função de predicativo, ela vai dar uma característica a algo ou alguém. Então, quando você escutar a palavra predicativa, você tem que lembrar que sempre que falar predicativo, está referindo-se a uma característica. Então, predicativo é uma característica. E sempre nas frases predicativas, vem o verbo auxiliar. Verbo ser, estar, aparecer, continuar, sempre vem esses verbos, tá certo? Então, vamos analisar. O bom é que que ela sempre foi bem comportada. Então, o bom né, ó, o bom já é uma característica, né, ó, é um verbo auxiliar, né? Se é um verbo auxiliar e tem uma característica, vai ser um predicativo, não. E o complemento, né, que ela sempre foi bem comportada. A dúvida era se seriam necessários mais ajudantes, né? Então, você observa aí também que tem uma característica, não precisa ser obrigatoriamente uma qualidade ou um defeito, pode ser um tipo de ação que eu exerça sobre o sujeito. Uma ação de característica, que caracteriza o sujeito, tá certo? Então, eu posso ver a estrutura da substantiva predicativa dessa forma. Sempre vem uma característica e sempre vem com o verbo auxiliar. E a oração subordinada, substantiva apositiva. Ela é apositiva porque ela tem a função de aposto. E o que é um aposto? O aposto é uma explicação, né? Então, sempre quando eu vou explicar algo, eu estou exercendo a função do aposto, né? Só que no aposto, como é que eu vou saber que é um aposto? Utilizando uma pontuação, né? Quais são as pontuações que eu posso ver no aposto? Posso ver os 2 pontos, posso ver a vírgula, posso ver o... Eita, fugiu da minha mente. O tracinho que fica entre as palavras, o hífen. Então, você pode utilizar essa pontuação no aposto, para que eu saiba que é um aposto. Se não tiver essa pontuação, eu não vou saber o que se é um aposto na frase ou não. Então, toda frase que tem aposto, ela tem que ter a pontuação. Então, como tem no exemplo, Helena apenas desejava uma coisa. 2 pontos. Que fosse muito feliz com sua família. Então, está explicando o que a Helena desejava. Se está explicando, é aposto. Se é aposto, é uma oração subordinada substantiva apositiva. Pedi um favor a meus amigos que esperassem por mim, né? Então, está explicando o que ele pediu aos amigos, né? Então, essa daí, ela possui função de aposto. Então, vamos retornar lá no início, só para você compreender. É subordinada porque precisa de complemento, é substantiva porque exerce função de substantivo, tem a primeira subjetiva, que tem função de sujeito, ela vai procurar o sujeito na segunda oração. Tem a segunda oração objetiva direta, que após o verbo não vem preposição. A indireta, que após o verbo vem preposição, né? Ele exige. A completiva nominal, né? Que após o nome tem que vir preposição, completando o termo, que exige complemento. A predicativa, que obrigatoriamente tem que vir característica e o verbo auxiliar. A positiva, que obrigatoriamente tem que vir as pontuações e uma explicação. Então, essas aí são alguns tipos de orações subordinadas substantivas. Aí existem também as orações desenvolvidas. O que é isso? E reduzidas, né? As desenvolvidas são aquelas orações completas, né? Então, ela é desenvolvida, ela está 100% completa. Então, se ela está 100% completa, ela vai ter o conectivo. Na oração desenvolvida, sempre vai vir o conectivo. A reduzida, eu vou tentar tirar o conectivo. Mas o efeito da frase continua sendo o mesmo, é só reduzir, é só resumir a oração. Então, tem exemplos aqui, você pode transformar em subjetiva, pode transformar em predicativa, pode transformar em objetivo direta. Isso aí vai depender do tipo que for pedido.
Então, todas as orações subordinadas, elas podem ser reduzidas ou podem ser desenvolvidas. Então, as orações subordinadas substantivas acima apresentadas são orações desenvolvidas iniciadas com pronome, né? Como eu falei. Se ela tem o pronome ou conectivo, ela vai ser desenvolvida. Possui um verbo conjugado, no modo subjuntivo ou indicativo. Então, outra característica, né? Tem que vir o verbo conjugado. Então, ela é completa, ela é desenvolvida. Já as outras orações, as reduzidas, diferentemente das orações desenvolvidas, não são introduzidas por conjunções ou pronomes e possuem verbos conjugados nas formas nominais. Então, se eu pedisse a você transformar essa primeira frase aí, é essencial entender a questão. O verbo ser aí, você iria colocar ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. E a... Ixi, Maria, perdi o fio. Então, você colocaria ou no infinitivo ou no gerúndio no particípio e iria retirar o conectivo que estava nela. Então, você vai reduzir, você vai retirar algumas coisas e colocar o verbo em uma das suas formas nominais, tá certo? Agora, vamos para orações subordinadas adjetivas, né? Elas exercem função de adjunto adnominal, né? De um termo principal. O que é um adjunto adnominal? É aquele que vem junto do nome principal, que é o substantivo. O adjetivo, ele só vai dar uma característica ao substantivo. Então, a oração subordinada adjetiva, ela vai exercer a mesma função. Ela vai dar algo mais, vai dar uma característica, né, ao seu substantivo. Então, as orações subordinadas adjetivas, elas começam com o pronome relativo que, a maioria, né, são classificadas conforme a sua capacidade de ampliar ou reduzir o sentido do nome a que se refere. Aí existem só dois tipos de orações subordinadas adjetivas: a explicativa, né? E a restritiva, né? Acrescenta informação acessória, ampliando ou esclarecendo um detalhe de um conceito que já se encontra definido. Aparece sempre separada por vírgulas e pode ser retirada da frase sem que haja alteração do sentido da mesma. Então, na oração explicativa, sempre vai vir com vírgula, e se eu posso retirá-la da frase, que não vai modificar o sentido da frase de forma nenhuma. Como tem aí no exemplo, ó, o leão, que é um animal selvagem, atacou o domador. Então, se eu retirar que é um animal selvagem, continua tendo sentido, ó. Porque eu dei como se eu tivesse dado um elemento a mais aí à oração. O leão atacou o domador. Todo mundo entendeu. Só que teve um acréscimo. Esse acréscimo, ele é um adjunto adnominal. É aquele termo que eu posso colocar na frase, se eu tirar ele ou não, não vai surtir nenhum efeito que modifique o sentido da frase. Na oração, como já falou lá aí, tem que vir com vírgulas, ó. E como é explicativa, vai esclarecer um conceito definido sobre determinado assunto. Então, vai ser um conceito geral, né? Um conceito que todo mundo saiba, né? Amplia, um conceito ampliador, né? Que todo mundo sabe que o leão é um animal selvagem. Então, é uma coisa para todos. Todo leão é selvagem. Então, não está especificando um leão só. São todos os leões que são selvagens. A professora Ana Luísa, que é a professora mais nova da escola, não veio trabalhar hoje. Então, nessa situação aí, você observa que está conceituando aí que a professora é a única mais nova do colégio, né? E está entre vírgulas. Se eu retirar, continua tendo sentido a oração. A explicativa vem entre vírgulas. A restritiva, ela vai restringir, né, seu significado. Então, ela vai definir a uma pessoa ou a um grupo só, tá certo? Vai ser uma coisa pequena, não vai ser uma coisa ampla. E na restritiva não há vírgulas, né? Então, não há vírgulas. Ele é um dos poucos diretores que é apreciado por todos os funcionários.
não tem pontuação, está falando apenas de um diretor, não de todos os diretores do mundo, apenas de uma pessoa específica, né? Toda comida que é fresca é mais saborosa, né? Então, é uma comida específica, né? Até porque nem todas as comidas são frescas quando você come, um exemplo. Então, vai depender da comida para ser saborosa ou não. Então, restritiva vai restringir a um grupo só ou a uma pessoa só, a sua definição sobre ela. E não vem com vírgulas. E a explicativa vai ampliar ao maior número de pessoas e sempre vai vir entre vírgulas, tá certo? E eu vou dar uma explicação